Seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado. Olá, a Kátia está falando. Me entreguei à leitura de um outro livro no final de semana e acabei não fazendo os exercícios. Tudo bem, mas o importante é que você está lendo, né? Isso é muito Tá em tempo importante. ainda, Está no hábito. A não é? Thaís chegou. Bom dia, Thaísa. Bom Bem, dia. vamos lá. Então, nós estamos começando, ó, leitura do capítulo 4, autorresponsabilidade. Seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. Tudo é absolutamente mérito seu, por meio de suas ações conscientes ou inconscientes, da qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras, ou até mesmo pelas crenças que se permitiu ter. Essa afirmação pode parecer muito dura, pode soar até mesmo como uma acusação. Peço que não a entenda dessa forma, mas como uma realidade libertadora. A crença de que foi você quem se colocou, ou pelo menos se permitiu estar onde está, é muito salutar. Afinal, se foi você quem se colocou na situação atual, por pior que seja ou esteja, você foi o timoneiro de sua vida. Foi o responsável, o condutor do destino. Como condutor, como timoneiro, você obteve resultados e não fracassos. Dentro dessa perspectiva, se está insatisfeito com os resultados obtidos, basta reconhecer que suas escolhas e caminhos não têm sido satisfatórios e então direcioná-los de forma autorresponsável, objetiva e consciente, pois nada é coincidência. O que você está vivendo não são fatalidades do destino, e você não é vítima de ninguém, nem das circunstâncias. Aí aqui a gente já começa então com o exercício 4. Olha Uhum, aí, Lu. Quer aplicar? posso. Exercício número 4. Caderninho na mão, gente. Autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, você é o único que pode mudá-lo. Paulo Vieira. Reescreva 3 vezes a afirmação anterior em primeira pessoa e com as suas próprias palavras. Tá? Vocês vão reescrever essa frase que o Paulo Vieira fez, colocando ela na primeira pessoa. Então, autorresponsabilidade é a crença que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Sendo assim, eu sou o único que pode mudá-la. Né? Seria, a frase vai ficar desse jeito. Escrever 3 vezes. Para que isso, gente? Para a gente começar a fixar isso na memória, né? Porque a gente vem trazendo tantas lembranças, igual fala, gente, não só as lembranças, mas aquilo que a gente já vem trazendo do nosso conhecimento já está gravado aqui. Então, toda vez que você tiver que melhorar, que modificar alguma coisa, você tem que ficar reforçando isso para criar novas sinapses neurais, né? Só através disso que Uhum. você consegue reprogramar aquele pensamento que está aí dentro da sua cabeça, tá bom? Ele sugere aqui que assistam dentro do site da Febracis, que é a instituição, né, fundada pelo Paulo Vieira. Ele sugere que vocês assistam, pode entrar lá e assistir os vídeos do Método CIS, que hoje é o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina, onde ele aborda muito o tema autorresponsabilidade. Sim. Então, assim, gente, o exercício é só esse, tá? Pegar essa frase que está aí e colocar ela na primeira pessoa, escrever ela 3 vezes lá no seu caderno, fazendo essa afirmação, ok? Aí vamos dar sequência aqui na leitura. Pensando Vamos dessa lá. maneira, sendo e se comportando como o autor da sua história, você poderá se colocar em qualquer outro lugar. Poderá escrever e reescrever seus caminhos e suas escolhas. A autorresponsabilidade lhe dá poderes e o capacita a mudar o que deve ser mudado para continuar a avançar na direção dos seus objetivos conscientes e de um equilíbrio e plenitude. É importante saber que todas as nossas mudanças e conquistas se iniciam depois de assimilarmos esse conceito e passarmos a viver de acordo com ele.
Como tudo na vida, acreditar ou não em qualquer coisa é uma questão de opção. Acreditar que você é o único responsável pela vida que tem levado também é uma questão de escolha. Prefiro acreditar que criamos nossas experiências, seja por palavras, comportamentos, pensamentos e ou sentimentos, e que a nossa maneira de falar, agir, pensar e sentir gera resultados palpáveis. Pessoas de sucesso sabem utilizar a sua estrutura mental para colher resultados, e quando os resultados são ruins, aprendem com eles com responsabilidade, optando por uma estrutura mental correta. Passam a falar, pensar e se comportar de forma diferente. Pessoas de grandes conquistas, após uma derrota, não culpam as circunstâncias, outras pessoas ou o destino. Elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam: o que eu devo fazer diferente para que da próxima vez meus resultados sejam melhores? Se você não acredita que tem livre-arbítrio para criar e escrever a sua história presente e futura, se não acredita que está criando o seu mundo a cada pensamento e a cada decisão tomada, se ainda acha que seus sucessos e fracassos não dependem de você, demonstra que sua vida está à mercê das circunstâncias dos outros e do mundo. Se acredita que a sua trajetória é uma sucessão de acasos, resta a pergunta: quem está direcionando a sua vida? Quem é o responsável pelos frutos que você tem colhido? Alguém está no controle. Se esse alguém é Deus, lembre-se de que, desde o Éden, ele tem dado livre-arbítrio ao ser humano. E este não tem feito bom uso desse recurso. Você é o tipo de pessoa que deixa que as circunstâncias e os fatos vão acontecendo e vive, não como protagonista, mas como coadjuvante na própria história, como uma marionete esperando ser convidado para rir ou para chorar? Os compositores Bernardo Vilhena e Lobão criaram uma música que dizia mais ou menos assim: vida louca, vida, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. A pergunta é: para onde a sua vida tem o levado por todos esses anos? Para uma vida louca, como na canção, ou para a sua felicidade? Ser autorresponsável é ter certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Logo, é o único que pode mudá-la. Pensar dessa maneira é uma das melhores formas de avaliar e desenvolver seu nível de maturidade emocional e, em consequência, aumentar de modo exponencial sua capacidade de realização. É a certeza de possuir uma crença que valide todas as outras crenças fortalecedoras que você possui. É a garantia de ser uma pessoa que não apenas de ideias, mas uma pessoa de ação, alguém realizador, capaz de construir uma vida feliz e plena. Pega o caderninho aí que nós vamos fazer mais um exercício. Quinto exercício agora, hein, gente? Chegamos Quer no passar, exercício. Ana? Vou passar, então. Ok. Vamos lá. Exercício 5. Escreva nas linhas a seguir uma visão extraordinária de futuro. Descreva a vida que sempre quis, sem limites para sonhar. Então, agora é hora de liberar A isso mente. imaginação, todas aquelas vontades que estão aí dentro de você, aqueles seus sonhos mesmo, e sem ter limite mesmo. Libera aí para você se conectar com esses seus sonhos e começar a escrever eles, né? O que você gostaria de ser, fazer e ter? Quais são os seus sonhos mais ousados? Pense nisso sem críticas e sem limitar suas possibilidades. Apenas escreva a visão da sua vida extraordinária. Então, esse daí é o primeiro exercício que a gente foi convidada a fazer aí. Primeiro não, é o quinto exercício, desculpa. E ele é interessante, né, Ana? Porque tem gente que às vezes assim
vai tanto deixando a vida levar que às vezes a pessoa não se permite nem a sonhar, nem criar uma visão, uma imagem de aquilo que ela gostaria de ser, de construir, né, de ter. Então Verdade. esse exercício ele é bom porque ele já vai começar a exercitar isso aí já dentro da sua cabeça, viu? Isso mesmo. E aí, Sandra, só cumprimentando as pessoas que chegaram aqui. A Alane acabou de Ah, chegar. Bom dia, minha amiga, tudo bom? Sandrinha, o Eduardo Gospa, o Giovanni Everton, Brando, Planos de Saúde, toda essa Alex joga 10. bacana. Essa galerinha toda chegou aqui com a gente. Bem-vindo, Obrigada, povo. pessoal, por vocês É, estarem aqui com a gente na nossa leitura, no nosso café da manhã, café com é, livros. café com Tomar um livros. cafezinho juntos aqui, Isso. ó. Bom dia para todos, viu? Obrigada pela companhia. Então, nós estamos lendo hoje o capítulo 4, tá bom? Para vocês saberem. Então, ó, continuando aqui, Lúcia, a Hum, leitura, aí ele fala o seguinte: agora, compare essa visão com a vida que tem levado. Então, gente, a gente fez um exercício agora que é de você imaginar todos os seus sonhos, pensar sem você colocar limites no seu sonho e anotar eles, né? Escrever e pensar nas possibilidades que ele pode te trazer para sua vida. E aí, ó, ele fala: agora compare essa visão que você teve com a vida que você tem levado hoje e esteja certo de que as circunstâncias são criadas por você e, como tal, somente você pode mudá-las. Para isso, será necessário uma forte decisão de romper com o passado, como também a persistência e perseverança para esperar que os novos frutos venham no momento apropriado. Existe tempo para plantar, para regar o que foi plantado e só depois para colher. Há de se repetir o processo também. Semear, regar e colher, sempre. É um ciclo. E aí ele vai trazer para a gente agora uma história de autorresponsabilidade. Durante o apartheid na África do Sul, Nelson Mandela passou cerca de 26 anos na prisão, dos quais muitos foram na solitária. Ao invés de lamentar-se e sentir-se uma vítima indefesa, ele se colocou como autor de sua própria história e da história de seu país. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso. Entretanto, se considerava o único responsável pelos seus sentimentos, pensamentos e atitudes na prisão e sobre o que faria quando saísse de lá. Ele via seus amigos de prisão sucumbirem. Enquanto isso, preparava-se para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudou administração pública, direito internacional, direito penal e muitas outras matérias importantes para o seu futuro, ainda encarcerado. Quando seus colegas e até mesmo os guardas o viam com tanto bom humor e felicidade, lhe diziam: Mandela, acorda, você está na prisão. Daqui você só sai para o seu funeral. Outros, querendo entender tanta determinação e felicidade, questionavam: como você faz para estar sempre tão bem? E ele respondia: meu corpo eles podem ter prendido, mas minha mente, pensamentos e sentimentos, sou eu quem controlo. Ele continuava: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Olha que incrível, né, Lúcia? Poderoso isso, né? Isso é poderoso. Que incrível que foi isso. É, aham. Isso Que mostra tal realmente, né? Que você chama a responsabilidade para você, né? As circunstâncias, os outros, muitas coisas vão acontecerem, mas e como eu vou interpretar, como eu vou acatar isso, né? Como que eu vou lidar com isso? É essa maneira que vai fazer a diferença na sua vida, né? É a mesmo maneira ele como você. preso, ele Isso, não se sentiu preso na mente dele. Ele a estava mente livre dele, exato. para ele criar, para ele sonhar com o futuro que ele queria para a vida dele, para ele fazer planos para o futuro quando ele não estivesse mais naquela situação que ele vivia. E ele se preparou para isso. Ele não só Isso, sonhou,
como ele projetou isso, ele fez planos para essa fase que ele queria construir na vida dele, entendeu? Então, o que que ele fez? Ele foi estudar lá dentro da prisão, ele estava preso, mas ele tinha livros, ele podia ter acesso àqueles conhecimentos que ele precisava para exercer aquilo que ele sonhava um dia É, poder conseguir. Então, ele foi se preparar. E aí, quando ele, só nesse estado que ele se colocou emocional, dele lutar, mesmo que, né, na mente dele, só dele fazer planos e trabalhar para esses planos, ele tá fazendo algo a respeito disso, ele se sentia feliz, e aí isso aham, provocava dúvida nas pessoas, as pessoas questionavam ele, como você consegue estar aqui, estar preso, tá vivendo aqui igual a gente, mesmo assim tá feliz, de bom humor, né? Por quê? Porque, na verdade, ele estava fazendo algo por ele mesmo. Ele estava fazendo verdade. algo pelo que ele sonhava, pelo futuro dele. Então, ele se colocou otimista na situação para ele buscar essa energia que ele precisava e não morrer a cada dia por estar ali preso. Porque a gente opta por isso. A gente opta por viver ou por morrer dia a dia. Exato, o tempo inteiro. As O seu nossas sonho. escolhas, né, regem isso. Se você desiste dos seus sonhos, se você desiste de É, ser quem você quer ser, de quem você é, se você decide por lutar pelos seus ideais, pelos seus objetivos, e não se coloca em ação para isso, você acaba não vivendo tudo aquilo que você pode viver a cada dia. Você acaba, em vez de viver a cada dia, você acaba ficando passivo na vida, né? Você vai morrendo, na verdade, por dentro. Enquanto que você pode estar numa situação que nem a dele, de que as pessoas, para a vida da sociedade, aos olhos das pessoas, ele estava ali sem condições de fazer nada por ele é, próprio. Mas ele não resumiu o mundo dele àquela situação que ele estava vivendo. Ele buscou acreditar nos sonhos dele, ele buscou energia, ele buscou algo bom dentro dele e isso foi alimentando ele dia a dia. E não só alimentando, foi capacitando, foi preparando ele pela determinação dele. Quando ele saiu, ele realmente realizou aquilo que ele se preparou. exato. Então, isso O que para realmente muita gente poderia ser impossível, né, Ana? parece Diante ser da impossível, realidade porque dele essa naquele força, momento, né, Lúcia? Ela vem de dentro da gente. é Essa força verdade. da É isso que a imaginação, gente quer mostrar, é isso. de realização, né? É É isso isso aí. mesmo, Kátia. É a mesma postura que o Viktor Frankl teve no campo de concentração, lá naquela época do Holocausto, né? Então, assim, para a gente ver que tudo tudo dentro da gente, né? Então, assim, A gente sobressai só precisa realmente, você tem que conhecer, ter um sentido, tem que ter um motivo para fazer aquilo ali, né? conhecer e E acessar. exatamente, quando você tem, você começa a colocar frequência naquilo ali, as coisas acontecem por quê? Porque o seu próprio estímulo, né, tá te levando para esse caminho, né? Isso Então, mesmo. assim, eu falo que não é mágica, né? Mas é todo um processo de construção que você faz com você mesmo, a começar na sua mentalidade, né? Começa tudo É a dentro da base mentalidade. Uhum. disso aí. Então, olha, que tal trazer esse poderoso conceito presente na trajetória das pessoas de grandes realizações para a sua vida? Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando nossa vida não está como gostaríamos, temos duas possibilidades. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender com eles. A outra é achar um culpado, encontrar alguém para criticar e responsabilizar. Tenho treinado, orientado e feito coaching com centenas de executivos bem-sucedidos e percebo cada vez mais a diferença entre os prósperos e os que ainda não enxergaram todas as suas potencialidades. Olha, eu quero É. só fazer um comentário aqui. Bom dia, Alessandra. Alessandra chegou aí, Lúcia. Ai, não vi. Ai, bom dia, Eu quero Alessandra. só fazer um Bem-vinda, amor. comentário sobre isso. Porque assim, olha, ele está falando uma diferença entre os prósperos e aqueles que ainda não conseguiram encontrar todas as suas potencialidades. O que que Aham, essa frase me traz, né? Ela me diz assim: todos nós, gente, somos prósperos. O que acontece é que uns já pegaram a chave, já pegaram o código, né? E já é se colocaram em ação pela verdade. própria vida, pelos próprios resultados, e eles tiveram um resultado maior sobre isso, né? Coisa que não significa que quem ainda não teve esse resultado não consegue ter, muito pelo contrário, consegue ter. Só que tem que se colocar em ação, se autorresponsabilizar A, pelo futuro ques- que você quer ter
pela vida que você tem hoje, a que você quer alcançar, e você fazer alguma coisa para isso, por você mesmo. Então, todos nós nascemos para a prosperidade. Todos nós somos prósperos. Nós só temos que ir buscar aquilo que já é nosso, entendeu? É, porque às vezes a gente cresce sem saber disso, né, Ana? Então, assim, muita coisa a gente deixa de fazer por falta de conhecimento. Então, assim, eu acho que o mais bacana aqui do livro é exatamente isso, é trazer essa consciência, trazer esse conhecimento para poder mostrar que você tem potencial e às vezes esse potencial está guardado. Você não tem consciência de que você pode colocar isso a seu serviço para que você possa cumprir aquele sonho que a gente fez o exercício lá em cima. Então, é estar trabalhando isso aí cada dia para que a gente possa colocar esse potencial em serviço. Quando você coloca, aí a prosperidade vai chegando. Porque o que é É a isso. prosperidade? É trazer para você realmente essa abundância, né, nas áreas da vida que a gente tem aí para desenvolver, né? É te trazer crescimento. Você está Isso, sempre em processo de crescimento, de evolução. Então, você está sempre em processo de prosperidade. Se você começar a focar nos seus objetivos, no que você quer, numa postura otimista, né? Numa postura de que você vai buscar sim aquilo que você idealizou para você, você vai se colocar em ação, você vai assumir a autorresponsabilidade sobre os seus compromissos com você mesmo e você vai ter resultados sobre isso. E vai ser um processo natural de crescimento, né? A é natural. prosperidade é um processo natural de crescimento. Isso, Então, ele continua dizendo assim: os limitados normalmente pensam muito, refletem sobre tudo e sobre o que pode não dar certo. Dessa maneira, tornam-se peritos em justificar suas falhas e explicar o porquê de as coisas não acontecerem como eles haviam calculado. São pessoas de grandes ideias, né? Porém, ideias, de pouca realização. São pessoas de grandes ideias, porém de pouca pouca realização. realização. Esse tipo de profissional costuma ajudar seus colegas, dá sugestões, mostra onde eles estão errando e o que precisam fazer para terem êxito. Por mais que esteja certo e suas ideias sejam boas, com análises coerentes, são apenas ideias e só aplicam aos outros. Quando fala de si, só resta justificativa pelo fato de seus planos não darem certo. Ou seja, se sabotam, né? É um Aham, processo isso. de, né? E, Lúcia, vamos lembrar o pessoal para mandar aviãozinho? Manda Isso, aviãozinho pode ir lá. lá, Vamos lá, gente. gente. A gente no Para início a mais gente pessoas pediu para convidar um pouquinho, agora manda mais aí, mais uns 10 aviãozinhos, vão chamar o povo para leitura com a mais gente. pessoas vir para nossa live, fazer Dá companhia de coraçãozinho vocês. também, né? Quem estiver gostando da leitura aí, estiver se beneficiando com ela, dá uns coraçãozinhos Gente, aí pro Instagram entender. pode ir comentando com a gente, colocando no chat aí se vocês tiverem Aham, alguma dúvida, se também. quiser colocar o ponto de vocês de observação sobre o que a gente está lendo, isso agrega muito aqui, a gente gosta muito dessa interação com vocês, tá bom? É muito Com bem-vindo. certeza. Então vamos lá. Uma grande Eu mandei ideia, aqui. mandou? Mandei. Legal. Uma grande ideia oriunda de profunda reflexão, sem uma ação para colocá-la em prática, é o mesmo que frustração. Já as pessoas de sucesso geram boas ideias. Talvez não sejam as melhores ideias, talvez nem sejam suas, porém são capazes de colocá-las em prática, de fazê-las acontecer. Se não obtiveram os resultados esperados, não reclamam, muito menos se justificam. Pessoas de sucesso assumem que estão onde se puseram e, com humildade e sabedoria, buscam aprender com seus erros, para que, da próxima vez, possam obter melhores resultados. Lembre-se, as pessoas de sucesso não costumam desistir dos seus objetivos. Elas aprendem com seus erros e perseveram. Persistem nos seus objetivos, só que desta vez fazendo diferente. Comportam-se pensando e sentindo diferente. O nosso cérebro se divide em dois hemisférios. Aí aqui tem o número 3, que ele vai fazer uma explicação lá no rodapé, ele Explicando. deve ter uma Isso. explicação sobre os hemisférios. Depois a gente lê quando chegar lá. O hemisfério esquerdo
é o lado do cérebro responsável pela lógica, a memória, a sistematização e a reflexão. E é aí que reside toda a nossa capacidade de elaborar ideias, planejar, conjecturar, onde reside o tão falado, porém hoje esquecido, QI, coeficiente de inteligência. Já o lado direito do cérebro é o responsável pelas emoções, os sentimentos, os pensamentos involuntários, a inconsciência, a intuição e as crenças. É o lado responsável pela nossa capacidade de realização, onde reside o atualmente famoso QE, que é o coeficiente emocional. Assunto tão abordado por Daniel Goleman. Dessa maneira, próspero e vitorioso é o ser humano, que consegue integrar essas duas áreas do cérebro, ter grandes ideias e conseguir agir para pô-las em prática. Se eu tivesse, porém, que escolher entre ter grandes ideias e reflexões ou ser realizador, eu elegeria o hemisfério direito e a capacidade de realização, mesmo que fosse um realizador de ideias medíocres. É melhor realizar ideias pequenas do que ter grandes ideias e espetaculares ideias e não pô-las em prática. Tenho visto pessoas prosperarem muito colocando em prática ideias velhas e batidas. Certa vez, ministrei uma palestra para 200 professores de uma organização educacional, quando uma professora muito capacitada intelectualmente discordou sobre ser responsável por tudo que vinha vivendo, sobre o conceito de autorresponsabilidade. Ela protestou e disse: a vida do ser humano é determinada pelo seu conhecimento e a reflexão que faz sobre tal conhecimento. Esse foi o ponto da professora. Em seguida, ela citou Karl Marx Russell. Nossa, me deu um trava-língua aqui, hein? Einstein e Newton e outros cientistas e pensadores. De certo modo, ela estava certa, ou melhor, ela estava 50% certa. De fato, a reflexão é muito importante. Porém, como já disse, sem a capacidade de executar e realizar meus planos e ideias, só me restará a frustração. Num contexto macro, tais pensadores e suas teorias são de vital importância. Porém, num contexto pessoal e prático, nenhuma teoria vale nada se ficarmos atados e imobilizados por reflexões e pensamentos. Principalmente se essas teorias reforçam que somos meros espectadores, que não podemos mudar ou reescrever a nossa história. Após ela ter se pronunciado com tanta fúria, sentindo-se acusada, apresentei a todos o que Albert Einstein pensava sobre o assunto. E aí ele traz aqui o pensamento do Albert Einstein. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Precisamos tomar cuidado para não fazer de nosso intelecto o nosso Deus. Ele tem músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. Realidade é meramente uma ilusão, embora bastante persistente. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Olha isso. Uma pessoa só começa a viver quando começa a viver fora de si mesma. Olha que incrível. Aí, Albert Einstein, assinado, né? Quer seguir daí, Lúcia? Posso seguir. Legal. Bora lá. Projetei um slide com esses dizeres de Einstein. Ela copiou. Na certa, deve ter repensado bastante. Ela que está falando aqui é a professora, tá, gente? Que questionou lá em cima. Na certa, deve ter repensado bastante em uma série de diálogos internos. E ansiosa, ela pediu que eu continuasse. Depois, ela me confidenciou. Talvez a solução dos meus problemas existenciais esteja por aí. Quando essa professora tinha discordado, uma outra tentou puxar aplausos junto de outros participantes, indo contra o conceito de autorresponsabilidade.
Importante dizer que a outra professora, que também não concordava com o conceito, chegou com uma postura totalmente reativa, não participou de nenhuma dinâmica e manteve sua postura e fisiologia corporal em sinal de rejeição à instituição e ao momento. É certo que para aquelas duas professoras, suas vidas não estavam sob seus controles e as coisas não estavam como desejavam. Talvez elas continuem assim, até que se tornem capazes de se responsabilizar por seus destinos, até que parem de achar culpados para seus insucessos e frustrações. Para prosperarem, terão de parar de odiar o mundo como se ele fosse o algoz. Terão de parar de se travar como vítimas, se tratar como vítimas, eliminando a atitude da autocomiseração. Como coach treinador, tenho passado por todo tipo de empresas e conhecido os mais variados profissionais. Os autorresponsáveis são otimistas e motivados, independe das circunstâncias. Mesmo que não estejam sendo remunerados a contento, eles dão o seu melhor, mesmo que não sejam reconhecidos pela organização. Continuam sendo produtivos e alegres. E quando as circunstâncias se tornam adversas e não interessantes, eles optam por não reclamar, não criticar, muito menos culpar a empresa ou dirigentes por se sentirem como se sentem. Eles buscam para si a solução, e se não a encontram, vão em busca de seus objetivos. Com ética, pedem licença para fazer o seu caminho e criar com responsabilidade a sua história, no caso, uma história de sucesso. Caso real, uma história agora que ele vai contar. Vou contar uma história que ilustra bem a atitude de autorresponsabilidade. Sabrina era chefe de cozinha em um restaurante conhecido de Fortaleza. Ela me relatou que estava muito satisfeita nesse estabelecimento. A equipe com a qual trabalhava gostava bastante dela, as comidas eram elogiadas e tudo ia bem. Eu estava muito adaptada ao local, gostava de estar lá, mas o restaurante foi vendido para um grupo de fora do estado. E com isso eles mudaram pessoas estratégicas no estabelecimento. Eu fui uma delas. Ela relatou que muitas outras pessoas também foram substituídas, mas ela não esmoreceu. Saí com a cabeça erguida de lá, pois eu sabia da qualidade do meu trabalho e também nunca parei de buscar inovações. As pessoas com quem ela trabalhava ficaram espantadas com a atitude, pois a jovem não ficou com raiva, nem brigou com ninguém. Apenas seguiu seu rumo. Ficar reclamando ou me sentindo vítima da situação não ia resolver nada. Aceitei a demissão, embora dolorosa, e segui minha vida. Cerca de 3 meses depois, Sabrina estava participando de um curso na área de gastronomia em São Paulo, quando conheceu uma representante de um restaurante português que estava buscando inovar e atingir o público brasileiro na cidade do Porto. Elas trocaram ideias e não demorou para que Sabrina fosse convidada a se tornar a chefe desse restaurante. Embora eu gostasse muito do meu antigo emprego, aqui eu pude crescer muito mais e hoje sou ainda mais feliz e realizado. Eu convivo com pessoas de todo lugar. Posso visitar locais com tradições gastronômicas maravilhosas, como França, Itália, etc. Além disso, não me distanciei tanto do Brasil, pois trabalho e fiz amizade com muitos brasileiros que vivem em Portugal. O restaurante vem fazendo tanto sucesso que, recentemente, Sabrina foi convidada a se tornar sócia. Sem sombra de dúvida, a atitude autorresponsável dela foi determinante para que ela conseguisse tal reviravolta. Incrível, né, Ana? Não, fantástica a história dela. Você vê quando você se permite, que você chama a responsabilidade mesmo, como que as coisas acontecem. Né? Protagonista da própria história, da própria vida. Exatamente, exatamente. Você não fica ali se colocando em condição, achando que você é vítima de alguma Se coisa. vitimizando, exato. Você vai adiante, não deu certo nesse ponto aqui, ok, vamos pro próximo, vamos definir um plano melhor, Pega o vamos melhorar aprendizado e segue em frente. alguma atitude, algum conhecimento, vamos estudar alguma coisa. E vai fazer a coisa acontecer, não vai ficar ali parado pensando no que não deu certo, vai usar o que não deu certo como aprendizado, que a gente já falou aqui sobre as falhas que vão te servir de que vão aprendizado. aparecer, Coloca eles ali na sua bagagem de conhecimento
cria ali planos para você não passar mais por aquela situação e melhorar aquilo que agora você já sabe e fazer planos de ação para você seguir adiante, para você buscar os resultados que você quer. Então você se coloca Verdade. como protagonista da própria história, né? Protagonista mesmo. Isso. Show de Aí ele bola. cita aqui: os autorresponsáveis agem de forma ativa. Eles vivem em primeira pessoa. São eternos aprendizes nesse mundo. E é Tá verdade, né? A vendo? gente está passando por aqui, cada momento a gente está Verdade, aprendendo algo novo. O tempo inteiro, se a verdade. gente estiver aberto a essa possibilidade, a gente começa a enxergar oportunidades e possibilidades que a gente não conhecia, né? Ô, Lucy, como isso alimenta a gente, né? Como Não a gente é? começa a sentir um desejo por esse conhecimento, de buscar esse É, conhecimento, a gente começa a é só ficar até começar, né? empolgado. A É, gente quando a se gente empolga com isso, começa. parece que é difícil, parece que é alguma É, coisa muito chata, você tem que se colocar em ação. Aí o cérebro quer ficar naquela zona de conforto, não quer te aham, colocar para você se movimentar. Só que você passa a criar esse hábito, você passa a descobrir o quanto que isso não é nada trabalhoso, nem chato. É muito pelo contrário. É empolgante, sabe? Você é verdade. começa a descobrir coisas e você vai navegando para lugares que você vê que você consegue acessar, que você consegue ali fazer alguma coisa que até então você não conhecia e que pode ser muito bom para você. É muito gostoso. Então te abre Verdade. possibilidades, te abre campos, né? É muito legal. É só a gente se abrir para essa oportunidade. É só se permitir, né? Ficar atento, né? Atento a isso e ver como que você está reagindo de acordo com aquilo que vem acontecendo, né? Se protagonizar Isso, mesmo, né? Como você disse, colocar como isso protagonista. mesmo. Protagonista Aí da ele, própria história. ele finaliza aqui, gente. Tenho visto muitos vendedores reclamando de suas empresas, dos seus preços não competitivos, de seus produtos e de seus chefes. Entretanto, tenho visto outros dentro das mesmas empresas e das mesmas equipes gerando grandes resultados com as mesmas condições, circunstâncias e recursos. O que os diferencia? A atitude e a crença de que são os únicos responsáveis pela vida que eles têm levado, sendo assim, os únicos capazes de mudá-la. Na tempestade, vem uma frase que ele colocou: na tempestade, o pessimista reclama do vento, o otimista espera a tormenta passar, e o autorresponsável é aquele que ajusta as velas. Texto Olha adaptado que de Paulo Vieira. legal. Bom, pessoal, bem-vindos todos vocês que chegaram aí e a gente ainda não cumprimentou, tá? A Isso Gi, é, às a vezes não dá para poder Edialva, parar. Viada João, Everaldo Miller, a Dali conseguiu voltar, Renata, olha, sejam todos bem-vindos. Bom dia para todos vocês, tá bom? Obrigada por estarem aqui com a gente. Então, Então gente, aqui a aqui gente embaixo, finaliza o capítulo 4. sim, aqui embaixo ele fala o seguinte, que aquele ponto 3 lá, o que que era aquela parte, ele dá uma explicação daquilo. Deixa eu voltar aqui no texto aqui em cima. Deixa eu ver aqui se eu acho. Hum, aqui, ó, hemisférios, dois hemisférios do cérebro, né? Do Ah, do lado esquerdo e cérebro. do lado. Aham, Vai dar uma explicação aqui do que é esse hemisfério que ele trouxe aqui no livro, esse conceito que ele trouxe. Ele fala que essa divisão, porém, não é absoluta, pois os dois hemisférios são interconectados, trabalhando em conjunto, e o papel de cada área varia de acordo com a necessidade. Aqui usamos essa divisão no sentido metafórico, com o objetivo de tornar a explicação mais clara e didática. Então, ele quer explicar melhor aquela parte do nosso cérebro. Tem dois aham. hemisférios, direito e esquerdo. O esquerdo ele é responsável pela razão, né? É a parte Pelo racional e emocional. direito pelo que é, pela parte emocional, pelos sentimentos, né? Então, ele fala que isso ele é dinâmico. Ele meio que são comandos que eles vão se interrelacionando ali o tempo todo. Não é uma coisa estática, não. Ele só trouxe esse conceito de divisão de dois lados para que a gente possa entender. Então, ele trouxe de forma metafórica aí, tá bom? Isso. E às Gente, não vezes é a que a gente gente tem o acabou o capítulo desafio de 4? fazer os dois conversarem, né, Ana?
Porque às vezes você fica, ou age muito pelo emocional ou age muito pelo racional. Aí o nosso desafio é fazer os dois conversarem para que a gente possa tomar decisões mais assertivas utilizando os dois hemisférios, né? Com certeza. A gente É. vai aprendendo e a gente vai trazendo aqui para vocês conceitos ao longo das leituras dos livros, ou até no nosso É, feed. Nós estamos planejando aqui, eu e a Lúcia, nós vamos preparar um conteúdo para agregar ainda mais com informações certeza. para vocês no nosso feed, né? Nós vamos entregar ali alguns conceitos, algumas coisas do livro mesmo para quem está aqui acompanhando a gente, para poder ajudar mais a entender esse conceito de autorresponsabilidade, né? Mas assim, a ideia é essa mesma, é a gente começar a entender esses conceitos e trabalhar na É, gente, colocar né, ele a essa serviço da questão, gente. se colocar em ação, trabalhar essa É, maturidade e realmente buscar resultados, né, para a nossa vida. A Dali tá falando exato. aqui, ó, Lúcia, que ela tá em reunião, mas fiquei ouvindo e Ah, já li o livro. Mas é importante comentários de vocês. Muito bom. Show de bola, Dali. Obrigada. obrigada, Olha, Dali. minha prima chegou. Bem-vinda, Vi. Bom dia, linda. A Fabiola tá falando muito bom. Que legal, gente. Muito Que bom. Que bom que legal. vocês estão Obrigada gostando, que está fazendo sentido, por né? estar Porque a interagindo. intenção é essa mesmo. Para a gente isso é um retorno muito bacana, né? É verdade. Então, gente, eu tô impressionada. Conseguimos terminar, então, o capítulo 4 Rapidinho, né? hoje. A gente fez esse, que ele também era grande. Como não dá para terminar o capítulo 5, vamos deixar esse capítulo 5 para amanhã, Lúcia? Amanhã a gente faz os 5, né? Para não ficar picado, né? Melhor. Isso. Porque ele também é Eu um fiquei capítulo feliz, grande. porque a gente trouxe um pouquinho antes, dentro do capítulo 3 tinha um pouco de autorresponsabilidade lá. Então, acabou que Isso. deixou o capítulo 4 mais enxuto, então. É que eu tenho uma versão de um livro menorzinho aqui em casa, e eu li o livro que eu tenho, o capítulo 4 ele era bem maior, mas é justamente Aham, porque ele deu uma quebrada, né? Essa versão que a gente tem aqui do PDF, ela é um pouco diferente, mas é muito verdade. legal. Adorei. Foi ótimo, Mas foi então, hoje a nossa ótimo. leitura. É. Então a semana Laércio está só Paraíba, começando, viu, gente? Amanhã, na mesma bate-hora, mesmo bate-canal, estaremos aqui novamente. e avisa os seus amigos, compartilha com as pessoas que você conhece. Quer ganhar o hábito da leitura com a gente? Vem aqui com a gente todas as manhãs. Isso. A gente dedica 1 hora, pelo menos, do nosso dia aí, do comecinho do nosso dia, para leitura de livro. Aproveitar que E a nisso memória está fresca para absorver esse conteúdo aí. a gente vai criando o hábito, né, da leitura que é tão saudável para todos nós e vai crescendo, porque quantas portas que não vai abrindo na nossa mente, né, para ver se faz sentido ou não para você, e você vai anotando aí os seus insights. Todos os dias que você vier aqui ler o livro com a gente, traga seu caderninho, traga sua caneta, É, porque é uma leitura muito dinâmica, ele convida a gente a todo tempo a refletir sobre coisas, a fazer exercícios. E você também, durante a leitura, pode ter os seus insights. Então, você tendo esse caderninho já pertinho, pode você pode anotando tomar isso. notas que fazem sentido para você, tá bom? É isso aí, gente. A gente agradece muito a presença de vocês. Para a gente é muito gostoso ter essa troca aqui todas as manhãs com vocês. Estamos muito felizes, né, Lúcia, com esse projeto, Estamos. com essa, com E estamos essa. só começando, viu? Estamos só começando. E É. agradecemos demais. Então amanhã a gente está aqui junto de Gratidão, novo. queridos. Até amanhã. Amanhã estaremos aqui novamente. Isso aí. A gente espera Obrigada. vocês aqui. Chama mais 3 pessoas para vir ler com você. Vamos desenvolver isso junto, Olha aí que né? legal. Se você conseguir lembrar de 3 amigos, 3 pessoas que possam se interessar, né, de Isso. adquirir junto com a gente, até para você no seu ciclo de convivência, na sua roda de amigos, ter alguém que vai estar te incentivando também, vai estar crescendo junto com você. Então é muito importante O nosso projeto é esse, né? Crescer juntos. Então ninguém deixa ninguém crescer para juntos. trás. Então vocês Isso vão aí. chamando as pessoas e a gente vai caminhando junto, tá bom? Isso aí, galera. Muito, muito obrigada pela presença de todos vocês, pela energia que vocês trocaram aqui com a gente, pelos comentários, por terem Obrigado. compartilhado aí com os amigos. E amanhã a gente está aqui junto de novo, tá bom? Às 8 horas da manhã. Isso. Obrigada, Beijo, Lúcia, queridos. tá Até bom? amanhã. Obrigada pela parceria. Um beijo, até amanhã, gente. Beijo, Tchau, amor. Até tchau. amanhã. Tchau.